Que bom que nós chegamos aqui, né? A despeito desse calor, né? Escaldante, não tá brincadeira. Agora também a gente relaxa, se acalma, aproveita esse fresquinho, que depois a gente volta para casa e pega o calor outra vez. Mas agora é hora da gente relaxar, ficar bem. E aquilo que eu sempre digo, que eu vou morrer falando, a gente, quando chega aqui, ao lado de cada um, já está o terapeuta que vai nos ajudar, que vai direitinho lá onde está a nossa enfermidade, ou no nosso corpo, ou na nossa alma, na nossa cabeça, no nosso pensamento. E com certeza absoluta, nós vamos sair daqui muito, muito, muito bem. Hoje é mais um dia de trabalho e de muita alegria, porque eu chego aqui e começo a ver todo mundo que eu conheço, oba, que legal, meu Deus do céu, que coisa boa, a gente está no meio dos amigos. E nossa irmã Aleuda vai fazer aquela leitura que é a forma da gente ir esquecendo do calor, das coisas ruins que volta e meia nos perturbam, e nós vamos nos colocando, né, em condição de recebermos o tratamento que os nossos amigos da espiritualidade vêm trazer para cada um de nós. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso texto de preparo hoje foi retirado do livro Em Torno de Leon Denis, enviado pelo Espírito Luiz e Psicofonia do Altivo Panfiro. A vida no além. Sofrem os espíritos errantes por efeito das paixões cujo princípio conservaram ou são infelizes, conforme estejam mais ou menos desmaterializados. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 231. A situação do espírito depois da morte é consequência direta de suas propensões para a matéria ou para os bens da inteligência e do sentimento. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, capítulo 11. Tornado ao mundo espiritual, o homem goza dos esplendores da vida superior. Já o tímido encontra os lugares apropriados à sua imagem. Angústias, incertezas, ambientes de pouca ou quase nenhuma vibração de luz. Os maus, atuando em meio às baixas vibrações de luz, vivenciam as angústias próprias de seu estado mental. Na Terra, como encarnado, o espírito deve buscar viver no bem constantemente. Nessa forma de agir, ele vai alicerçando, de modo objetivo, suas forças mentais, plasmando-as em meio a um grande aprendizado que caracteriza o espírito que se propõe a evoluir. Aprendendo objetivamente, o espírito alicerça seu futuro espiritual. Como espírita, principalmente, vemos as grandes e poderosas missões criativas. Vivendo antecipadamente o mundo dos espíritos, a criatura encarnada, estimulada pelos pensamentos doutrinários, procura criar um mundo feliz ou em construção da felicidade, tornando a vida espiritual uma expansão natural do bem. Que todos aqueles que têm a felicidade de conhecer a sempre amada doutrina espírita busquem trabalhar as forças internas para a construção do sentimento maior
que é o amor, mas que também saibam construir a vida no além como consequência do próprio progresso espiritual. Um bom estudo para todos. Agora, vamos conscientemente nos entregarmos aos cuidados dos nossos terapeutas. Todas as dores vão desaparecer, com certeza. E enquanto esse trabalho é feito, nós aproveitamos o tempo e vamos estudando o Evangelho. Ou seja, vamos nos encantando com as informações que o Evangelho de Jesus vem trazendo para nós, mostrando os caminhos de luzes que nos aguardam, com certeza. Nossa irmã Sônia hoje vai falar um pouco sobre as muitas moradas que existem na casa de Deus. Boa tarde. Olha, não muda a minha trajetória na casa espírita, já está definida. Ou eu começo o capítulo ou eu fecho. Dessa vez eu comecei e vou fechar. Quer dizer, não tem saída mais. O meio, o miolo não me interessa, né? E fica mais difícil muitas vezes. De verdade, esse capítulo ele é muito curtinho. Fala das diferentes moradas na casa do meu pai. Eu comecei e vamos revisar. Novela não faz isso, não conta o que aconteceu nos capítulos anteriores. Aqui também é uma novela bonita, é uma novela bíblica. E nós vamos revisar. Depois a Sueli falou, deu uma brilhante aula, porque também ouviu, deu continuidade. E agora a gente está no fechamento. Só que esse fechamento é do 8 ao 29. Vocês vão dizer, não, só dessa vez a gente não aguenta mais você. Não, vai aguentar sim. Porque a gente tentou fazer um resumo bem chutinho, porque o assunto não era muito fácil. Eu mesmo me atrapalhei e a minha irmã me ajudou. Para que a gente fixe algumas ideias básicas, porque se a gente não aprender essas ideias básicas, nós vamos ter dificuldade mais para frente, embora a gente esteja sempre revisando. Mas, Sônia, isso aqui não é aula. Não, sim. É porque com essas coisas que a gente aprende, e nós aprendemos mesmo, e todo conhecimento vem da nossa necessidade, vem de encontro à nossa necessidade, e nós o selecionamos, nós percebemos que as nossas atitudes, ao longo do tempo, os nossos comportamentos se modificam. Mas como? Ficamos mais felizes? Menos sofredores? Sim. Porque, primeiro, porque nós sabemos que são escolhas que nós já fizemos. Segundo, que nós temos livre-arbítrio. Escolhemos a escolha ou jogamos na lata do lixo. E terceira, nós sempre sabemos que nós temos a centelha divina. Eu repito sempre isso. Por que eu repito sempre isso? Isso é a nossa esperança. Isso nos faz renascer. Porque quem tem a centelha divina, nós somos muito grosseiros, mas com essa centelha divina, após muitos séculos, nós teremos a luz. Nós seremos um dia um espírito puro. Teremos uma asa, duas asas, a do conhecimento e do amor. Vai custar muito? Vai.
Mas tudo é um processo, nada se perde. E nós vamos chegar lá. Então, por isso a gente tem que ter tranquilidade, nos acharmos que temos essa centelha divina e por isso podemos, porque Deus não falaria a quem não pudesse ser ouvido. E nesse meio caminho tem a figura máxima de Jesus. E essa figura máxima, ela é verdadeira. Ele teve corpo. Ele era bem parecido com a gente, só que numa vibração incontestável. Então nós vamos devagarzinho para chegar lá, compreendendo tudo cada dia melhor. Olha, o que a gente falou antes? Recordando, a casa do meu pai é o universo. Compõe o universo os planetas, os cometas, as estrelas, muitos sistemas, inclusive o sistema solar. Por que a gente deu destaque ao sistema solar? Porque para a gente ter vida no planeta Terra, nós precisávamos de quê? De ser aquecidos e de luz. O sistema solar nos oferece, o Sol nos oferece a luz e o calor. E vamos falar, e nós habitamos um desses planetas, é o nosso habitat, é o planeta Terra, que é iluminado pelo Sol. E esse planeta Terra recebe quem? Quem são os habitantes desse planeta Terra? São os espíritos encarnados, são aqueles nós que temos vida corporal. Bem, acrescentei, que não está aí, que é uma coisa que vocês ouviram nessas 3 palestras anteriores, o que são mundos primitivos. A palavra primitivo está ligada a primeiro, é o que vem primeiro. Por que os indígenas são povos primitivos? Porque quando o Cabral chegou aqui, quem estava aqui? Quem era o dono dessa terra? Eram os índios. Então, primitivo está ligado a primeiro. E o que a gente vai falar aqui? Mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Então, essa encarnação nossa aqui, é um acúmulo de encarnações, correto? E por que a gente tem esse sentimento? Pelo simples fato, nós, esse mundo primitivo, quem eram os habitantes? Eram espíritos que tinham vida corporal, mas viviam, nós somos o quê? Animais racionais. Mas a vida estava mais para o animal, sem razão, sem racionalidade, e a vida era basicamente instintiva. E a inteligência, Sônia, não estava desenvolvida ainda. E por que a gente tem certeza que nós já passamos muitas encarnações? Porque hoje nós somos animais racionais, que têm razão, porque somos seres inteligentes, e tem uma coisinha que está começando a brotar e florescendo dentro de nós, que são os sentimentos. Por isso que nós deixamos de ter instinto? Não, nós ainda temos o nosso instinto, essas ações que nós normalmente não há provocações para que elas existam, e nós continuamos. Mas tem uma coisa que é a sutileza do espírito, são os sentimentos. E esses sentimentos, nós que vivemos agora, século XXI, já vimos que o homem vem buscando esses sentimentos. Nós estamos aqui hoje, no Brasil,
E a gente está vendo que o sentimento atual do nosso planeta Terra está revolucionário, né? Nós temos um sentimento, todo mundo fala em ódio, em amor, mas ainda a coisa está muito confusa, né? A gente vê na televisão, um cara matou um rapaz porque estava com celular, ele só desejava o celular, mas ele matou. Então, as coisas não estão muito ainda esclarecidas. Mas isso é ruim? Não. Porque a Terra é um ser vivo. Ela constantemente está em transformação. Geograficamente, a coisa se acaba? Não. Existem transformações. Assim como o nosso corpo, aquela Sônia jovem, de pele lisa, né, magra, hoje já tem os cabelos brancos, já está mais gorda, a pele está cheia de ruga. Tudo isso existe, é o lado material. Isso é o lado material. Mas e aquela Sônia chorona, medrosa? Será que ela ainda está aí? Não, hoje ela já está mais corajosa, já enfrenta mais as dores, já, né, como diz o meu amigo aqui, Alcir, já enfrenta a morte com mais cabeça em pé, menos desespero, porque entende que não há morte do espírito, é o corpo que foi. Então, essas coisas vão acontecendo, mas isso não é material. Isso é de nível espiritual. Vamos prosseguindo. Pode mudar. Agora, tudo isso é para nós, é o prefácio para a gente falar do que realmente me coube. Classificação dos mundos quanto à evolução moral. Gente, isso aí não é o nosso tema. Nós vamos falar de moralidade. Moralidade. Falar de moralidade é falar de sentimentos. É a etapa mais difícil que nós estamos conscientes que precisamos trabalhar. E, segundo essa moralidade, nós vamos classificar. Isso é uma evolução. Olha o que foi colocado. A classificação dos mundos não é absoluta, mas relativa, pois toma um mundo em relação ao outro. Tomando a Terra como ponto de referência, pode-se dizer que há mundos superiores à Terra e inferiores a ela. Veja bem, o que a gente chama de parâmetro. O que é parâmetro? Como é que eu sei que eu estou com febre? Se passar dos 37 para 38, não tomar remédio. Do 38 para frente, tomar remédio, certo? Então, é aquela que é o parâmetro. Qual é o parâmetro para esta classificação? É a Terra, somos nós, certo? Então, vamos lá, vamos chegar lá. Essas considerações aqui, que já foram faladas, quem é da parte que eles chamam na Bíblia, no Evangelho, instruções dos Espíritos. E quem fez essas instruções? Repensou, colocou para a gente repensar. É de Santo Agostinho. Mundos inferiores. A existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase nula. O mal predomina. Os vícios são numerosos. Orgulho, egoísmo, avareza, o sexo acerbado. Seus habitantes têm forma humana, mas desprovida de beleza e harmonia. Seus instintos não são temperados pela benevolência. Não distinguem a justiça da injustiça, pois são regidos pela força bruta, embora não sejam seres degradados. São crianças em crescimento. Veja bem, os mundos inferiores, o materialismo predomina, o mal predomina.
e não há consciência disso, que é mais grave, né? Uma força bruta, não está... É como se eu... Sabe massinha de modelar? Vamos fazer uma comparação bem grosseira, mas bem verdadeira. É uma massinha que não foi modelada. É um espírito que não foi modelado. Que está... quando ele fala em fase de criança, está em fase de surgimento. É como se eu jogasse a raiz na terra e ela estivesse lá e nada ainda aparecesse. Todos já passamos por isso. Não fiquem se sentindo o máximo. Todos nós já passamos por isso. Passamos, olha aí, passado. Estamos caminhando. Mundos habitados por espírito, com corpos semelhantes aos dos homens, mas com forma mais embelezada. Então, agora, a gente entra nos mundos superiores. Já há uma melhora. Não sujeito às necessidades nem à doença. Isso, nós chegamos lá? Não. Nós... não estamos sujeitos às doenças, nós temos muitas dificuldades ainda morais, a infância deles é curta e a vida mais longa. Não conhecem a guerra e não se colocam uns superiores aos outros. Lembra que eu falei isso na primeira palestra? A fraternidade. Nos mundos superiores reina a fraternidade. O que é isso que eu já expliquei? Eu me reconheço irmão dele. A relação de irmão não está aqui no sangue. Ela está no amor, no reconhecimento do outro, no olhar pelo outro, no olhar no outro. É muito diferente. Esse é a fraternidade. Nós chegamos a isso? Não. E por que nós não chegamos a isso? Está aqui uma palavra, guerra. Enquanto a planeta Terra... Século 21, estamos falando em conflitos no mundo inteiro. Só está sobrando mais ou menos as Américas, mais ou menos. O conflito é esse século, esses 21, esses primeiros anos do século, tem sido um século em que a guerra, que a gente pensou que estava esquecida, né? A gente achou que 1944 já tinha terminado no século XX, mas a gente entrou no século XXI, a guerra eclodiu. Enquanto a guerra estiver na nossa pauta, nós podemos ser superiores? Em quê? Não podemos, né? As relações são sempre amistosas nos mundos superiores. Os homens mais fortes auxiliam os mais fracos, não fazem a guerra, não senhores, não nem escravos, menos ainda privilégios de nascimento. Então, existe a coisa mais sonhada, que é a igualdade. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à categoria dos espíritos puros. Então, quando nós formos alcançarmos um mundo superior, nós estamos na caminhada do espírito puro. Ninguém sofre por lhe faltar o necessário, já que nenhum se acha em expiação. Aí, definido os dois mundos, então a gente não pertence ao mundo inferior totalmente, mas também não chegou ao mundo superior. Aí o livro do Evangelho e o Santo Agostinho questiona: como a Terra, então, se classifica? A Terra não é um mundo primitivo, mas aí surge o que somos nós? Um mundo de provas e expiações. O que eu diria ao contrário, é um mundo de expiações e de prova.
A expiação é a dor, é o sofrimento em si. A prova, eu considero já testagem. Vamos dizer, a gente, em muitos momentos, a dor nos dilacera. Com a graça de Deus, ele hoje estava me falando que ele já está com uma porção de coisa boa na vida dele, então ele já conheceu a expiação, a dor profunda de estar ao léu. Na medida em que isto vai sendo resolvido, esse é um grande sofrimento. Nós já estamos em prova, porque o meu amigo conversando comigo falou, eu estou sobrevivendo. Eu já troquei o vocabulário dele. Não, você já não está mais sobrevivendo. Você está vivendo. Sobreviver é o sofrimento do nada. Não tem comida, não tem casa, não tem família, e tem dor, o corpo cheio de ferida. Na hora que a gente já tem o que comer, tem o que se abrigar, tem amigos que nos ajudam, nós estamos numa situação acima. E o que é prova, Sônia? A prova é que este homem que está caminhando, se ele vai ser tentado a fazer bobagem. Se ele usava o álcool, e foi tudo isso que o destruiu, ele resolveu que reconheceu, álcool destrói, é o livre-arbítrio. Pois eu vou caminhar, eu caminhei e deu certo. Mas um dia ele pensou assim, não distrai nada. Apresenta um álcool para ele, ele vai ser testado. Um cara chega e fala para ele, amigo, toma uma cervejinha, cerveja é bom, está calor. Ele que sabe que um gole pode levar lá para baixo, ele vai dizer, não, eu estou com calor, mas eu vou beber água gelada. Essa é a prova. É saber se realmente esse homem curou-se do seu alcoolismo. Entenderam? Então, aqui, eu acho que muitos de nós aqui estamos na prova, mas a prova é fácil? Na prova nunca foi difícil, nunca foi fácil. Na escola a prova era fácil. No dia que a gente tinha que fazer prova, a gente estudava, e ai meu Deus, será que eu vou esquecer? Será que eu vou tirar nota boa? Nenhuma prova é uma coisa fácil. Lembra uma coisa que eu lembro na cozinha? A pessoa diz assim, eu vou provar a sua comida. A gente não fica apavorada quando alguém vai provar a nossa comida? Será que a nossa comida foi boa? Eu fiz bem? Então, a prova é quando nós somos testados nas nossas fraquezas. E a gente tem fraquezas milhares. Mas a gente não tem a centelha divina? Então, a gente também deve ter milhares de coisas boas. Mas a gente tem medo de acionar. E por que a gente tem medo de acionar? Esse medo tem nome de orgulho, tem nome de egoísmo, tem nome de inveja, tem nome de olho gordo, como vocês quiserem denominar. Então, nós estamos nessa situação. Mas, graças a Deus, né? Não é tão ruim assim, né? Porque a gente frequentando uma casa espírita, como sou ele tão bem prepara, tendo todos esses amigos encarnados e desencarnados aqui ao nosso lado, nós temos grandes chances. Possuem conhecimentos inatos. Como é que a gente sabe que a gente possui inteligência? Eu já falei, pelos conhecimentos que nós temos, que trazemos conosco. Tem gente aqui que faz crochê, e nunca ninguém ensinou. E faz. Tem gente aqui, mas eu tenho uma criança lá na nossa escola, eu já te contei isso. Ele lê, ele tem 6 anos. Falei, leia. Ele falou para mim, eu sei ler. O texto no livro estava em português, inglês e espanhol. Quando eu vi, o garotinho estava lendo em espanhol. Eu não sei nada de espanhol. Aí eu fui ver o português, né? Quando ele acabou o texto espanhol, eu perguntei, você entendeu?
Então eu vou te perguntar, eu li em português e fiz as perguntas, entendeu? Aí ele olhou bem para minha cara e falou assim, agora você quer que eu leia? Eu falei, em português, garoto. Não, vou ler em inglês. E leu em inglês. E depois leu em português. E eu para ele, boboca. Cara, e quem te ensinou? Eu já sei. Quer dizer, é um conhecimento, sem dúvida nenhuma, que ele traz. Ele é um garoto que tem um QI acima do normal, muito acima. Então, esse conhecimento inato que todos nós temos, uns são mais simples, outros mais complexos, mostram o nível de inteligência que nós trazemos. Possuem também vícios morais, né? Egoísmo e orgulho. Quem não é egoísta? A gente tem a fase do egoísmo, quando criança, que é de 2 aos 4 anos. Mas esse egoísmo que a escola, né, ajuda, né, levando o garoto a trabalhar coletivamente, e nós trabalhando, esse egoísmo está com a gente. Nós o trazemos aqui. E é hora, né, a gente ver esse egoísmo saindo de uma forma tão desagradável, mas ciúme. Ciúme é uma forma de egoísmo. E quem não tem um ciúminho na vida? É difícil. E o orgulho, né? Não falo mais com ele de maneira nenhuma, nem morta. Ó orgulho. E é verdade, né? Gente, famílias que não se comunicam mais, porque um falou uma besteirinha, era Flamengo, outro Vasco, porque brigaram, qualquer coisa desse tipo. Isso. Outros levam mágoa. O que leva mágoa? Mágoa tem como história orgulho. Então, isso nós somos exemplos. As dificuldades que a vida na Terra impõe aos homens servem para seu progresso espiritual, para a expiação de suas faltas. Eu sempre falo uma coisa. Quem não acredita em outras vidas? Nós, e quem acredita nas outras vidas? Nós trazemos compromissos. E nós nos alinhamos com esses compromissos na espiritualidade. Mas quando chegamos aqui ao esquecimento, mas esse esquecimento é mentira. Eu digo isso assim, muito firme. Sabe por quê que é mentira? Porque quando a gente toma uma atitude que se repete, você vê que você trazia isso contigo. Há coisas que nós não suportamos. Essas coisas que nós não suportamos, muitas vezes não, sempre tem uma história de outras vidas. Eu vou fazer rapidamente um exemplo meu. Eu nunca, desde pequenininha, meu avô botava para fazer jardinagem, eu nem passava perto. Terra, para mim, me repugna. E aí, né? E quando eu molhava a planta, eu encharcava, que a planta sempre morria. Aí, passou. Nunca botei mão na terra, nunca. Anos e anos e anos e anos. Mas depois eu comecei a prestar atenção, né? Eu falei, caramba, sabe aquele negócio primário que a professora tem que plantar sementinha de feijão? Essa experiência meus alunos não fizeram, porque eu não queria botar a mão na terra, como é que eu ia levar isso para a sala de aula? Aí passou muitos anos. Me incomodava um pouco, mas eu não botava mesmo, e nem molhar a planta. Hoje, todos os dias de manhã, eu molho as plantas lá da minha casa. Todos os dias, ainda converso com elas. Claro que eu não boto a mão na terra, mas já molho, já é uma coisa boa, né? E não encharco e não mato nenhuma planta. E aí, num lugar muito longe do Brasil, eu tinha muito labirintite. Quando entrei no hotel, fui no chão.
Aí eu fiquei, né? Mal estava chegando, já passando mal. Aí o médico nosso estava na viagem, veio, Sônia, você está tendo... Eu falei, não, eu caí. Eu não queria dizer que eu tinha tido labirintite. Eu caí mesmo, de joelho. Aí de noite, eu e Sueli rezamos, e aí veio um irmãozinho dizendo, bem-vinda à sua terra. Bem-vinda à minha terra. Aí ele conta a história, que eu era uma mulher daquela terra, daquela cidade, e que era agrícola. Eu mexia na terra, era uma mulher da terra. E por isso da minha repugnância. Eu fiquei, né? A gente fica meio tonta quando acontece isso. Aí no dia seguinte saímos, eu e o Sueli nem comentamos. Saiu visitar. Eu não sei nada de inglês, absolutamente nada. No que eu passo na porta, um homem grande estava na minha frente, fala inglês. Você é russa, você é russa, você é russa. Aí a menina que estava lá traduz. Aí eu falei, o que está dizendo que você é russa? Aí ela não é russa, ela não é russa, ela não é russa. Gente, eu falei para o Sueli, não é possível, o homem nunca tinha me visto. E tudo então que o irmãozinho tinha dito à noite era verdade. Eu era daquela terra, né? E daquela terra eu devo ter sido agricultora. Eu fiquei muito espantada, mas não fiquei com medo nem nada. Aí agora, né, que eu já estou molhando as plantas lá de casa, e não estou matando nenhuma delas, graças a Deus, mas eu não boto a mão na terra, continuo não botando. Vocês veem como que a gente não sabe da nossa vida. Como que a gente não sabe? A gente não quer saber o que foi. Os lampejos aparecem, mas a gente não quer saber. Aí, aquelas frases típicas familiares, né? Que a gente diz, comigo eu não faço isso, comigo não, essa coisa não cola. São coisas que têm a ver com o nosso passado. Mas mesmo que não acredite, tá bom, não quer ficar acreditando, não acredite. Mas agora, aqui e agora, nós provocamos situações muitíssimo desagradáveis para nós mesmas. E criamos situações de aflições, de expiações. Então, tudo isso aqui que o Santo Agostinho coloca, é muito claro. Nós temos faltas. Se eu não acredito que foram em outras encarnações, é agora, quando você é grosseira. Quando você, porque acha que sabe ler um pouquinho melhor do que o outro, dá uma de autoridade. Que não sabe pedir muito obrigado, dá licença, por favor. A nossa grosseria diante do nosso irmão, a gente precisa cuidar disso. E isso provoca muitas dificuldades. Quando você entra num centro médico, né? E a gente vê que as pessoas ficam tão desesperadas, começa a falar um monte de bobagem, você está criando situações mais difíceis. Mas se eu me colocar sempre numa postura de humildade, de calar diante do outro, de não falar o que não é necessário, eu vou me proteger muito mais. Precisam de viver o bem e o mal para valorizarem o primeiro. Isso aqui eu achei maravilhoso. Nós somos a planeta Terra, nós todos vivemos as oposições, precisamos. Por que eu acredito que a lua é boa? Porque clareia a noite. E por que a noite não me assombra todos os dias? Porque eu sei que o sol vai surgir. Então eu tenho que viver o quê? O contrapondo, sempre. Eu não quero a chuva e quero o sol. Mas se chove demais, eu fico zangada. Se faz calor demais, eu também fico zangada. Mas eu preciso ter esse contraste para me definir.
Olha que horror. Eu, para sorrir, tenho que chorar muito. Para sentir saudade, eu tenho que perder. Então, nós vivemos sempre vivendo as oposições. E por que nós precisamos viver essas oposições? Porque as coisas não estão arrumadas, prontas. Então, para eu reconhecer que a Luciana fez um bem para mim, antes eu tenho que saber o mal. Eu tenho que ter sofrido o mal. A Luciana, um dia, eu chego cansada, ela vê que eu estou uma velha cansada. Puxa uma cadeira e deixa eu sentar. Porque nos outros dias, ninguém olhou o rosto da Sônia para ver se ela estava cansada e precisava de uma cadeira. Então, eu falo, nossa, Luciana, você foi tão bondosa comigo, né? O cego que está na rua, perdido no sinal, quando nós chegamos e seguramos o braço dele, ele se sente iluminado. As luzes voltam aos seus olhos, porque ele vive na escuridão e não tem ninguém que segure seu braço para levar essa luz. E assim, isso não é legal. Ainda. Será um dia? Será um dia. Eu sou uma pessoa alegre. A casa está caindo, o mundo está caindo, e eu tenho uma alegria aqui, ó, aqui dentro. Não me pergunte como é que é o negócio, mas está aqui. Então, muitas vezes, milhares de vezes, a gente passa situações muito desagradáveis na vida da gente, perdas familiares, de afeto, uma porção de coisa. Aí eu só falo assim, Sônia, cadê a sua alegria? Aonde que está a minha alegria? E eu busco e acho. Então a gente também tem que se procurar o que a gente tem de dentro. Eu tenho nostalgia, mas isso é ruim. Quando a minha mãe faleceu, desencarnou, uma amiga minha olhou para mim e disse, onde está o seu sorriso? Olha que coisa boa. Ela me questionou, onde está a sua alegria? Que era uma alegria que harmonizava, porque eu era uma coordenadora, eu precisava participar com alegria, porque eu estava com crianças. Tinha que ser muito maior do que minha dor. Mas, ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, nós vamos encontrando isso. Isso aqui fica um alerta para nós todos. Olha, eu já emagreci, eu já estou bem, já estou saudável. Mas eu quero emagrecer mais um pouquinho. É insatisfação. Nós vivemos numa perfeita insatisfação. É isso. Por isso desses contrastes. Para que a gente não seja a pessoa insatisfeita. Insatisfeita é negar o sol, a lua, a alegria, a natureza perfeita, a comida que sai do mar, que sai das matas. É negar essa natureza que nós no planeta Terra a temos. Para quê? Porque a gente, vamos pensar, por que essa natureza é tão equilibrada, é tão bonita, é tão boa? Porque Deus nos ofereceu esse planeta de provas e expiações com uma natureza tão retumbante. Por quê? Para nos dar alegria, para nos dar, diante da dor, forças para reagir. Através do equilíbrio da natureza, nós podemos buscar o nosso próprio equilíbrio e não nos desesperar com tanta facilidade. Pode passar. Isso aqui eu já falei. Só que a frase final. E pelo trabalho de cada um é que a evolução moral, material e científica acontece para todos, embora cada um tenha levado o necessário tempo para alcançar a vida nestes mundos superiores.
Todos nós vamos chegar aos mundos superiores ao mesmo tempo? Não. Cada um ao seu tempo. Vamos sair daqui achando, nossa, mas eu ainda estou tão longe, falta tanto. Não. Vamos sair daqui, certo que nós somos capazes. Só o que a gente vai lembrar? Ontem eu discuti com uma pessoa por causa disso. Lembra, aqui, ó, a centelha divina está lá, ó. Aqui, ó, brilhando. Vamos ter, como a gente tem isso dentro, nós vamos ficar melhores. Agora, mundos de expiações e prova. Ele coloca aqui que por que nós estamos aqui? Porque nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É a lei do amor, é a lei dos sentimentos, é a lei da pureza de amor. Eu já falei quase tudo. Agora, vamos aos mundos regeneradores. É inconcebível na cabeça da gente falar, não, vocês já estão no mundo, na transição para os mundos regeneradores. A gente, ontem eu vi o Fantástico, tinha umas 6 notícias do matar gratuitamente. Nós estamos. Porque ao lado daquelas pessoas, mas esses não vão reencarnar nesse mundo regenerador. Isso aí, vão ficar ainda no planeta Terra? Provavelmente não. Provavelmente eles terão que, com pouco conhecimento deles e nenhum sentimento, ir lá para um mundo, não é atrasado nem adiantado, para um mundo em que ele use o seu conhecimento e, nesse usar seu conhecimento, ele possa também aprender, trabalhar os seus sentimentos. Mas a gente está assim e está mesmo. O exemplo, eu só vou dar um exemplo típico. Anestesia. Já imaginaram se não tivesse anestesia? Já imaginaram? Para as cirurgias que fazem hoje? Quer conhecimento científico mais reconfortante para o nosso corpo material? Que é anestesia? Já pensaram nisso? Mexe no teu olho, catarata, mexe no teu estômago, tira o câncer. Já pensaram? Então, há todo um grupo, né, de espíritos, nossos irmãos, que estão evoluindo, talvez mais do que a gente mesmo, e que outros que vieram nos ajudar. Chico Xavier, Irmã Teresa. Quantos vieram nos ajudar? Quantos vieram aqui trazer alívio para nossas dores? Então, a gente está numa programação, num momento de grande transição que nós vamos chegar. Agora, a pergunta que cada um está fazendo. Será que eu fico nesse? Ou vou para lá? Ou vou ficar num outro? Ainda vou ter que pegar um outro planeta de prova e expiação. Vamos tentar, né? A Leuda hoje leu o texto que a gente não pode chegar de mala vazia lá na espiritualidade, né? Porque lá na espiritualidade também nós vamos ter chance. Se a gente chega de mala vazia, nós não vamos ter muita chance para aprender e andar mais rápido. Nos mundos de regeneração, o homem ainda se encontra sujeito às leis da matéria, mas liberto das paixões, do egoísmo, do orgulho e do mal. As doenças e os sofrimentos são raros em virtude do padrão vibracional que emana dos corações, trazendo consigo a caridade, a solidariedade, a indulgência e a beneficência. Olha um negócio assim que eu descobri que eu gostei muito. Padrão vibracional. Que é isso? Vibrações. O que eu vou passar para a Tereza? Bom ou mal? Quando eu abraço Tereza, né? Bom ou mal? Oba, a Tereza veio para a aula, que bom.
Esse padrão vibracional é o que eu tenho de bom, que eu consigo botar em movimento. Esse padrão daqui, hoje, agora, é vibracional curador. Ele falou isso. O padrão vibracional é esse que nos tira do zero e nos põe de pé. É esse padrão que quando a gente entra numa casa, num barulho, as pessoas brigando, você diz, opa, olha o Jesus, que é isso? Mas a gente faz isso. Está brigando, a gente ainda ajuda mais. Então, o padrão vibracional, por que não vai ter nesses mundos regenerador mais doença, mais dor? Porque as nossas doenças são o quê? Baixo padrão vibratório. O que é o câncer? O que tem? A ciência está estudando sobre o câncer. As pessoas que não dividem suas dores, que calam, que tem o quê? Mexe aonde? No organismo. Eu gosto muito de ler. Hoje eu trouxe até o livrinho aqui comigo. No Minuto de Sabedoria. Me divirto muito. Quando eu leio uma mensagem que diz sobre a velhice, né? Eu mesma, né? Que diz, não pense na sua... Você não está velho. Pense em saúde e energia. Ontem eu li isso para hoje. Falei, oba! Hoje eu não vou me sentir velha, eu estou ótima, minha espinha está boa, eu vou falar bem, eu vou passar minha vibração boa. É isso, gente. Por que uma professora é mais querida do que a outra, mesmo não fazendo bagunça? É pela vibração dela com os alunos dela. Então, vamos olhar, é isso. Mas a gente já pode fazer isso agora? Sim, já tem que fazer. Tudo vivido espontaneamente no seu dia a dia. Não é como nós, não. Hoje eu estou, garotona, feliz, falante. Amanhã estou lá embaixo. É dia a dia. A gente tem que vibrar com essa força aqui todos os dias. Eu estou bem, a vida está boa, eu tenho minha casa, tenho minha comida e vou à luta. Todos os dias. Pode virar. Agora o último, graças a Deus, né? Que é o 29, progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. Os seres animados e inanimados, segundo a lei divina, seguem o caminho do progresso, que é a transformação de um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento, isto é, nada é destruído. Gente, Deus, bondade, poder, vibração, Ele não pode destruir. A palavra destruir, a gente tem que tirar do nosso dicionário. Não há destruição, existe transformação. O estado líquido não se transforma em estado sólido? A mesma coisa. Nós precisamos, nada que está acontecendo de bom ou de ruim, vai mudar, vai se transformar. Portanto, não entremos no oba-oba. Não vai no oba-oba. Ele não fez, eu também não vou fazer, deixa isso para lá. Deixa a vida me levar? Não. Eu levo a vida. Eu construo. Eu transformo. A vida sou eu. Parece que a vida é uma coisa que não tem sujeito. Tem sim. A vida sou eu. A vida é a presença de Jesus todos os dias. A vida é poder divino que nos abraça todos os dias. Então, não é deixa a vida me levar.
Ao mesmo tempo em que todos os homens progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Muito bom isso aqui. As coisas estão descompassadas atualmente. O material corre e o moral não corre na mesma velocidade. Nos mundos regeneradores, na progressão dos mundos, eles vão ter que emparedar. O nosso não está emparedado. A Terra, segundo a lei do progresso, alçará um grau mais elevado, o de planeta de regeneração, onde os homens serão mais felizes, porque imperará a lei de Deus. E assim vou terminar com uma coisa que eu vou dividir, fechando a palestra de hoje, algo que me tocou e me fez estar aqui feliz. Olhem, escute, esse livro é a Minutos de Sabedoria do Pastorino. Caminhe sempre, resolutamente, no sentido de seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente, voluntariamente, e não dê ouvidos ao caluniador. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido de seu progresso e nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos. Graças a Deus, até a próxima.